Olá você, como você está? Hoje eu decidi transmitir daqui, da Praça Municipal de Salvador. Quem não sabe, essa semana Salvador estará fazendo seu aniversário, 472 anos. Sim, foi no dia 29 de março de 1549 que um fidalgo português chamado Tomé de Souza, tem um busto dele ali, ó, aqui na Praça Municipal, que Tomé de Souza chegou aqui à Bahia, a Baía de Todos os Santos, aportando ali no Porto da Barra, entre o Porto e o Farol. E ele veio com a missão do rei Dom João III para fundar a primeira cidade brasileira que viria a se tornar a capital do Brasil, a primeira capital do Brasil. Há uma controvérsia, um bate-papo, uma discussão entre alguns historiadores de quem seria mais velha, Salvador ou São Vicente, Salvador ou São Vicente. Na verdade, São Vicente é mais velha. São Vicente foi fundada em 1529. Porém, São Vicente era apenas uma vila. Salvador não. Salvador, quando foi fundada como uma metrópole, foi fundada como uma cidade, nos mesmos moldes, no mesmo modelo, na mesma arquitetura das cidades medievais. Não é à toa que nós estamos no platô, na parte alta. Aqui era construído o palácio, aqui era construída a fortaleza, aqui viviam os homens bons, senhores de engenho mais tarde, senhores de escravo. Lá abaixo, na Cidade Baixa, o empório, o porto, o comércio. Dessa forma, igualzinho aqueles filmes e documentários que nós assistimos das fortalezas das cidades medievais. O governador-geral estava aqui em cima, protegido contra as invasões estrangeiras. E isso nós vamos ver num outro momento. Aqui do meu lado, você está vendo o Palácio do Rio Branco. O Palácio do Rio Branco, gente, ele vai ser remodelado, reformado muitas vezes, mas ele nasce como moradia do governador-geral. Era uma casa apenas de um cômodo, né, de um pavimento, na verdade, onde morava o governador-geral. Mais tarde, essa casa ganhará um segundo pavimento que passa a ser moradia do governador-geral e no pavimento inferior, a casa de despacho, a governadoria. Aquele prédio é a primeira Câmara de Vereadores do Brasil. Na verdade, antigamente nós dizíamos a Casa da Câmara e da Cadeia. Por quê? Porque ali funcionava na prática o poder legislativo, apesar dos vereadores não terem naquela época o poder de criar leis e sim de viabilizar a prática das leis, das ordens que vinham de Portugal. Mas eles legislavam e também funcionava como poder judiciário. Por isso que era chamado de Casa da Câmara e da Cadeia. Dessa forma, essa aqui é a Praça Municipal, aqui do lado o elevador Lacerda, do outro lado a Prefeitura Municipal de Salvador ou o Palácio Tomé de Souza. Dessa forma, esse lugar aqui era de onde emanava todo o poder e toda a autoridade brasileira. Eu posso comparar a Praça Municipal de Salvador no período colonial, durante os governos gerais, com hoje Brasília, a Praça dos Três Poderes: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. É verdade que essa comparação minha
Ela existe antes de nós termos a ideia, a concepção de república moderna, de democracia moderna, porque o próprio governo geral, ele se estabelece no Brasil na época do absolutismo português. Você lembra do absolutismo? Aquela ideia do poder centralizado na mão do rei. Pois é, Tomé de Souza é o governador geral. Ele é a personificação do rei no Brasil. Ele representa o rei no Brasil. E pensando nisso, eu gostaria de fazer uma aplicação com você, uma reflexão com você, partindo do aniversário da nossa cidade e da sua história, pensando no Salmo 99. O Salmo 99 diz assim: reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins. Que passagem maravilhosa da Bíblia, porque ela nos apresenta Deus com uma de suas características mais importantes. Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Essas duas expressões têm um significado muito importante, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós usávamos a expressão Rei. No Novo Testamento, nós usamos a palavra Senhor. E essas duas palavras indicam alguém que é soberano, alguém que tem todo o poder e alguém que controla todas as coisas. Dessa forma, você precisa saber que a nossa situação, que a nossa história, que os nossos dias não estão por aí por um acaso. Não, nós não estamos soltos no tempo, alienados no tempo, jogados no tempo, muito pelo contrário. Deus é quem está escrevendo a minha e a sua história. Alguém pode olhar os grandes acidentes naturais, as grandes catástrofes, ou, por exemplo, a pandemia que nós estamos vivendo nesse momento, e alguém com o seu coração endurecido grita: onde está Deus que não está vendo essas coisas? Onde está Deus que não percebe o alto, o baixo, o clima, o problema, a onda, a tempestade, o furacão, o terremoto e a pandemia? Onde está Deus? Pois eu queria lhe dizer, é Ele quem controla todas essas coisas. E por mais que eu e você não entendamos o que está acontecendo, é importante sabermos que Deus é aquele que controla e Deus é aquele quem dá capacidade aos homens para resolverem todas essas demandas. Por exemplo, quando eu ligo a televisão ou acesso hoje a internet, porque faz muito tempo, daquele grande tsunami que teve lá na Ásia, lá no Pacífico, né, atingiu parte da Indonésia. É interessante nós entendermos que horas antes, Deus tinha dado capacidade ao homem para detectar o terremoto, para prever a tsunami que atingiria toda aquela região. Porém, os homens que receberam aquela informação foram os mesmos homens que esconderam, que se omitiram, porque iriam ganhar com aquela catástrofe. E por aí a história vai. Nós estamos hoje diante da pandemia que tem movido o mundo, que tem abalado o mundo. Porém, você se esquece que a pandemia chegou, a doença chegou, o vírus chegou e em menos de 9 meses o homem pelo mundo inteiro tem mais de 128 vacinas.
muitas delas já aprovadas, muitas delas já produzidas em larga escala, muitas delas já comercializadas, mas mesmo assim, homens de toda índole, de todo pensamento, de toda ideologia, têm tentado de alguma forma dificultar que as pessoas tenham acesso à vida e à saúde no combate dessa doença maligna e mortal. Eu, por exemplo, estou aqui agora na Praça Municipal, utilizando todos os meios de proteção e de segurança. Agora de manhã cedinho, você vê que não tem praticamente ninguém na praça, mas eu vim com a minha máscara, com o meu álcool em gel, e durante o meu trajeto, durante a minha caminhada, durante a minha vinda a este lugar, utilizei o critério de distanciamento social, ou seja, Deus reina. Mas além de reinar sobre a natureza, além de reinar sobre todas as coisas, como a Bíblia diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Além de reinar sobre todas as coisas, Deus quer reinar sobre a minha e a sua vida. Ou seja, Ele é Senhor da terra, Ele é Senhor do universo, Ele é Senhor de todas as coisas, mas Ele quer ser Senhor do meu e do seu coração. Ou seja, as suas normas, os seus decretos, as suas leis, Ele não nos impõe. Ele nos expõe, Ele nos coloca, Ele nos apresenta. Porém, nós temos a doce ilusão de que nós temos o controle para aceitar as leis ou rejeitar as leis, para obedecer às suas leis ou para violar as suas leis. Porém, se assim procedermos, nós mesmos precisaremos dar conta daquilo que Ele estabeleceu na sua santa e excelsa sabedoria e poder, porque Ele é o Rei do Universo. Eu queria lhe perguntar, você tem se submetido ao reinado de Deus e de Cristo? Você tem reverenciado aquele que é Senhor e Rei? Você tem atendido a sua voz, observado as suas ordenanças da mesma forma que você guarda as suas promessas? Reina o Senhor, tremam os povos. No versículo 4, há uma outra expressão que eu acho magnífica. Ele é o Rei que ama a justiça, que estabelece a equidade e que executa o juízo. Pensando no governador-geral Tomé de Souza ou no rei de Portugal, Dom João III, era importante lembrar que naquele momento da história, o rei era ao mesmo tempo poder legislativo, executivo e judiciário. Deus é apresentado neste texto exatamente assim. Ele é justo. Com ele não existe trambique, com ele não existe falcatrua, com ele não existe negociata. No tribunal divino não existe delação premiada. No tribunal divino não existe habeas corpus. No tribunal divino não existe compra ou venda de sentença, porque ele é o justo juiz. Eu queria lhe dizer esta coisa abordando pelo menos dois aspectos. Primeiro, eu não sei qual é a sua demanda. Eu conheço pessoas que têm demandas na justiça, seja trabalhista, seja de consumidor, seja de família. Elas estão pleiteando algo
que elas acreditam ser o seu direito. Pois eu quero lhe dizer, meu irmão e meu amigo, eu quero lhe dizer, minha irmã e minha amiga, que Deus está pronto a julgar a sua causa. Deus está pronto para estabelecer justiça na terra dos homens, julgando a sua causa. Ou seja, Deus está lutando e pelejando e defendendo você. A Bíblia nos diz que nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Neste texto que eu acabei de citar, de 1 João, está falando especificamente sobre o pecado e sobre Deus que perdoa o pecado. Mas eu queria lhe dizer também, Cristo é e quer ser o seu advogado. Mas a segunda questão, que é muito importante, é que a injustiça cometida pelos homens, e quando eu falo pelos homens, eu estou me incluindo entre esses homens. As injustiças que são cometidas pelos homens, Deus também julgará. Não adianta eu ir à igreja, não adianta eu frequentar o ambiente religioso, não adianta eu viver uma pseudo, uma falsa moralidade, uma falsa religiosidade, uma falsa bondade, se no meu coração, se na minha alma e se na minha prática diária eu sou impulsionado por meios escusos. Há pessoas assim, que diante da polícia, que diante da justiça, que diante do delegado, que diante do prefeito, ou que diante da igreja, ela tem uma postura séria, honesta, mas quando nós vamos ver o seu dia a dia, elas estão carregadas de pensamentos e de atitudes mais maléficas e malignas. E este texto que nos lembra que ele é o juiz, também nos lembra que ele é aquele que executa o juízo. Ou seja, Deus julgará todos os homens, grandes e pequenos, altos e baixos. Talvez a justiça deste mundo tarde. Talvez a justiça desse mundo nunca os alcance. Mas uma coisa eu sei: Deus e a sua justiça alcançará todos os homens e todas as mulheres, porque da mesma forma que ele é o rei, ele também é o juiz. Para concluir essa reflexão, eu gosto de pensar no versículo 5. O versículo 5 diz: exultai, invocai, porque ele é santo. Não adianta eu vim aqui falar para você que Deus é o rei, que ele reina sobre todas as coisas, que ele é o juiz, que julgará todos os homens conforme a sua justiça, porque a sua justiça não mente. Se eu e você não nos dobrarmos, não nos curvarmos, não o reverenciarmos, não o venerarmos, não o adorarmos de todo o coração. Isso aqui não é simplesmente uma aula de história. Isso aqui é a exposição daquilo que Deus tem para mim e para você. Ou seja, Deus está falando comigo e contigo, lhe dizendo: filho meu, invoca o meu nome. Filho meu, crê na minha palavra. Filho meu, se dobra diante de mim. Ó, que ventinho gostoso. Filho meu, venha à minha presença. Filho meu, filha minha,
diante das dificuldades, das adversidades, diante dessa pandemia, eu estou aqui para lhe acolher, para lhe atender, para lhe socorrer, para lhe livrar deste mal temporário e do mal para a eternidade. Você já conhece a Deus? Você já se encontrou com Ele? Você tem depositado nele sua fé, sua crença, sua esperança? Você tem depositado em Deus a sua confiança? Você tem louvado, engrandecido e adorado a Deus? Pois é. Nessa semana em que nós comemoraremos 472 anos da cidade do Salvador, eu queria lhe dizer, o Salvador veio a essa terra, o nome dele é Jesus, e ele quer ter um encontro com você, não somente num dia, não somente numa hora, não somente num instante, mas ele quer ter um encontro com você para a eternidade. Parabéns, Salvador! Felicidades! Que venham mais 472 anos. Parabéns, cidade do São Salvador. Que Deus te abençoe.